Em 9 de agosto de 1945, a história deste lugar mudou para sempre. Mas não começou nem terminou nessa data. Esta é uma das cidades com mais história antiga e moderna de todo o Japão, mas uma das menos populares em termos de turismo. Eu sou Naka, este é o Yapatonic e hoje vamos explorar a esquecida cidade de Nagasaki. Estamos no que era conhecido como a pequena ilha artificial de Dejima. Digo que era chamada de ilha porque já não é mais uma ilha. Era uma ilha artificial que foi criada no século XVII para confinar estrangeiros, holandeses, chineses, pessoas que queriam vir fazer comércio com o Japão. Mas deixa eu dar um pouco mais de contexto. O Japão era um país completamente hermético, super fechado, não se relacionava com nenhum país do mundo, mas com os holandeses parece que sim bastante. É esse lugar, chamado Dejima, que significa justamente saída da ilha, é onde podiam vir navios estrangeiros e onde podia haver intercâmbio cultural. Obviamente, por estar na ponta do Japão, não é que tudo que era europeu podia se espalhar dentro do Japão, portanto era em escala muito pequena. Mas o fato é que os estrangeiros, embora pudessem vir e fazer algum intercâmbio cultural, tecnológico, ciência, tinham que ficar confinados aqui. Não podiam sair desta pequena ilhota que mede cerca de 300 metros. Não sei o quão original pode ser tudo o que está aqui, porque, vamos combinar, a bomba atômica caiu a uns 4 quilômetros daqui. Portanto, o mais provável é que as coisas tenham sobrevivido, mas enfim, tudo está bastante modernizado. Então, provavelmente uns 90% foi reconstruído, porque sempre pode acontecer algum incêndio, algum tufão ou algo que destrua. Não sei, os prédios da época, vamos ver o que dá pra ver por aqui. Bom, aqui diz para tirar os sapatos, vamos ver. Claro, ali dá para ver, por exemplo, coisas europeias como xícaras de chá, coisas desse tipo. Isso é bem retrô, digamos assim. Ou seja, aliás, vocês gostam das minhas meias de dedo? São muito confortáveis. No começo é difícil se acostumar, mas depois a gente se acostuma. Mas isso sim me parece algo super interessante, que era o único ponto de todo o Japão onde podiam entrar e sair navios estrangeiros. Ou seja, era só aqui que viviam estrangeiros. Olha, eu não estudei essa parte da história, mas os japoneses também não podiam sair do Japão. Ninguém podia entrar ou sair livremente, não havia comércio. Além disso, quando fui ao Vietnã, achei muito interessante quando visitei a zona japonesa de Hoi An. Essa era a área onde os japoneses estiveram antes da era Edo, antes de o Japão fechar as fronteiras. Ou seja, a data do início do século XVI. Depois disso, nunca mais. O século XVII, desculpe. Mas por que o Japão se isolou do mundo? Basicamente foram por 3 razões. Uma foi por causa do cristianismo. Porque, claro, os espanhóis e os portugueses traziam a religião. Basicamente, eles estavam difundindo a Igreja Católica, onde viam que as pessoas tinham que venerar um papa estrangeiro e não o shogun, ou as religiões nativas do Japão. Outra era o controle político, ou shogun, ou a família Tokugawa não queria que os daimyo, os senhores feudais rivais que eles controlavam, assim com países estrangeiros, adquirissem armas mais modernas e pudessem chegar a derrubá-lo, porque o shogun é basicamente equivalente a um rei. Os Tokugawa conseguiram poder de todo o país. Embora a era Edo tenha sido uma época pacífica, foi um período controlado pelos shoguns da família Tokugawa. Mas as famílias reais continuaram existindo. Então também havia esse medo de controle político, de que alguns se aliassem a outros estrangeiros. E como terceiro ponto, havia a preservação cultural, porque Shogun estava percebendo que os outros países asiáticos vizinhos estavam sendo muito influenciados ou colonizados por potências europeias. Então ele disse, é melhor cortarmos relações aqui para que não sejamos invadidos aos poucos, como está acontecendo em outros países. Olhem, esta é uma versão em miniatura do que era originalmente Dejima. Este era todo o tamanho da pequena ilha artificial. Ou seja, aqui os holandeses especialmente tinham que ficar confinados neste lugar para fazer acordos comerciais, culturais, científicos, o que fosse.
Agora, da parte mais interessante, pessoalmente para mim, do que aconteceu nessa época de confinamento é quando o cristianismo foi proibido. O fato é que Nagasaki, como já era uma zona portuária, que tinha muita relação com estrangeiros desde antes do fechamento do país, Nagasaki era a cidade mais cristã de todo o Japão. Porque aqui os missionários jesuítas vinham muito, encheram igrejas e havia uma parte do Japão que era muito cristã. E o fato é que, claro, quando o Shogun viu que o cristianismo estava se espalhando muito, mas em contrapartida o shintoísmo e o budismo aqui estavam quase mortos, foi aí que ele proibiu e começou a perseguição aos cristãos. Tem um filme que é excelente, muito bom, do Martin Scorsese. Vocês sabem que o Martin Scorsese faz filmes só de máfias italianas. Mas não, ele fez um sobre a era Edo, de missionários jesuítas portugueses no Japão. O filme se chama Silêncio. O filme é muito pesado. Mostra, por exemplo, como torturavam as pessoas que não queriam renunciar à sua fé, que se declaravam cristãs. E além disso, tem Andrew Garfield e Liam Neeson, ou seja, grandes atores estão nesse filme. E olha, não assista com sua avó de 60 anos católica, porque ela pode ter um infarto, vai ser pesado para ela. Pior do que assistir A Paixão de Cristo, porque é muito forte, é muito pesado tudo o que acontece ali. E além disso, tem muitos ataques ao cristianismo. Mas enfim, a questão é que naquela época todos os cristãos tiveram que se esconder. Eles eram chamados de Kakure Christian, ou seja, cristãos ocultos. Eles tinham que, faziam algumas coisas, por exemplo, esculpiam pequenas estátuas de deuses budistas, mas ali com uma pequena cruz com um bebê no colo para disfarçar, como se fosse a Virgem Maria, tentando fazer com que as pessoas não percebessem que era simbolismo cristão e fazer parecer budista, disfarçando de alguma forma. Ou, por exemplo, faziam as orações com entonações budistas para que parecesse que eram orações budistas também. Mudavam as entonações para que não se percebesse que eram orações cristãs. Por isso, também nas pequenas ilhas que ficam fora da costa de Nagasaki, há algumas ilhas japonesas onde ainda se podem encontrar igrejas. Depois, porque eram ilhas pouco controladas e muitos cristãos fugiam para essas ilhas para poder praticar a religião livremente. Aliás, vamos passar por algumas dessas ilhas nos próximos vídeos, e este é o bairro chinês de Nagasaki, que dentro da história de relação com a China é um dos que tem a história mais longa. Foi um dos bairros chineses mais importantes do Japão, basicamente porque era justamente a área de conexão, com outros países. Mas a verdade é que hoje em dia, desde a entrada já dá para ver o final da rua, é super pequeno. O fato é que existia um bairro chinês, porque, claro, eles não precisavam se confinar em Dejima, já que as relações eram melhores, eles podiam entrar um pouco mais no que era o Japão de verdade. E agora o pessoal que viu o vídeo de Okinawa diz: Manaka, você disse que o Japão tinha relações super ruins com a China e por isso fizeram toda aquela encenação com Okinawa, o reino Ryukyu e não sei mais o que. Bom, veja, sim, havia um pouco de relação com a China aqui, mas era super limitado, tudo era super controlado e, portanto, não havia livre comércio. Por outro lado, o reino Ryukyu, ou seja, era muito mais aberto e a relação era muito melhor do que com o Japão de verdade, O bairro chinês aqui está meio morto, vejam, ou seja, metade fechou. Tudo bem que é uma segunda-feira, mas são 7h30 e, alguns restaurantes estão fechados, outros abertos, loja fechada, talvez abram nos fins de semana, mas não, ali termina e não tem mais nada. É muito triste. É o bairro chinês mais triste que já vi na minha vida. Agora, o que realmente é muito importante na cultura chinesa é a questão da gastronomia. Agora, daqui a pouco, vamos experimentar um tipo de pãozinho com carne que vem da cultura chinesa. E o prato mais famoso de Nagasaki é o champon e o saraldon. O champon, que é um tipo de lamen, digamos, com legumes, e o saraldon, que também é de macarrão. Mas esses são pratos super famosos de Nagasaki e são de origem chinesa, justamente. Eu dizia, nossa, que chinês, era uma loja Ghibli, nada a ver. Tudo isso bem japonês. Mas tudo bem, prefiro muito mais as lojas Ghibli do que as lojas chinesas. Que lindo! Nossa, não, essa música me pega. Olha, eu tenho um desses pratos em casa, um dos meus sonhos era comprar minha casa e ter um desses pratos e eu consegui realizar. Não, olha só como é a decoração do corredor do segundo andar. Que lindo! Isso sim, as coisas do Ghibli, sempre caríssimas. Olha, ali tem um cipó por $130 só. Olha, um Totoro de cristal, uns $40.
Na loja Ghibli tem uma borboleta? Não, é uma mariposa, mas não sei. Isso deixa tudo muito Ghibli. Dá o seu toque mágico. Bom, e o prato mais clássico de Nagasaki, o saraldon e o champon. Ki-chan está comendo o champon, que é um tipo de ramen de Nagasaki com muitos vegetais. O saraldon, que pode ser macarrão com esse molho meio transparente. Eu não sei do que é feito, acho que é puro colágeno. E macarrão crocante. Aqui vem o pãozinho para você abrir e colocar o pedacinho de porco. Sim. Gostei. Vamos experimentar a sobremesa, que é um anindofo, mas como eu poderia descrever o anindofo? É como uma sobremesa feita de soja. É um sabor bastante neutro, ou seja, é quase como se fosse uma sobremesa de coco. Bem, isto é Hashima, que também é conhecida como Gunkanjima, que é um dos lugares abandonados mais interessantes de todo o Japão, porque é uma ilha em grande parte artificial, da qual, Como havia uma mina de carvão subterrânea, submarina, e a Mitsubishi tomou conta do espaço. Criou uma ilha de cerca de 6 hectares. Este foi um dos lugares mais populosos de todo o Japão. Ou seja, em termos de densidade populacional, em 6 hectares viveram até 5.300 pessoas no ano de 1959. O fato é que Mitsubishi nasceu como uma empresa de navios. E a mineração de carvão era usada para abastecer seus navios, mas quando o petróleo começou a ser mais utilizado, de um dia para o outro disseram: não precisamos mais desta ilha. E as 5.000 pessoas que viviam aqui disseram: bom, temos que ir embora, esta ilha não vai funcionar mais. E de um dia para o outro, em questão de algumas semanas, esvaziaram a ilha e ela ficou completamente abandonada há 50 anos. Outra coisa é que nesta ilha também há histórias de escravidão, porque durante a época da Segunda Guerra Mundial, o exército japonês ofereceu a Mitsubishi escravos chineses e coreanos. E ali eles realmente passavam por maus bocados, além disso tinha até problemas de saúde, não só pelo ar ruim que respiravam, mas basicamente porque não viam a luz do sol. E por outro lado, nesta ilha foi construído o primeiro edifício residencial de concreto. O fato é que naquela época, como havia muito pouco espaço, muita gente, e é uma região que sofre muitos tufões. era necessário construir edifícios que fossem suficientemente resistentes. E para proteger as pessoas que viviam aqui, o primeiro grande edifício de concreto construído em todo o Japão foi aqui. Nem em Tóquio, nem em Osaka, nem em nenhum outro lugar. Foi nesta ilha. Tão perto e tão longe. Fico irritado porque nos avisaram que não iríamos descer do barco. Dizem que nesta semana só houve 2 vezes em que puderam deixar as pessoas descer. Eu não sei se isso estava esclarecido em algum lugar do site, mas digo isso com muita raiva, muito decepcionado. Tchau. Nos conhecemos, mas não nos conhecemos. Tchau, tchau, tchau de merda. Tchau. Na descrição eu deixo detalhes de como conseguir. Obrigado, Ikaruga. Estamos em uma escola onde deixaram uma parte das ruínas que sobreviveram à bomba. A maior parte foi demolida e reconstruída, mas deixaram um pedacinho como uma espécie de museu a céu aberto, gratuito. Mas o que mais me chamou a atenção é que nós chegamos de carro e vimos que era uma escola comum e normal. O fato é que é uma escola que sobreviveu de certa forma à bomba atômica, mas continua ativa, não é? Obviamente, quase tudo foi reconstruído, mas ao entrar me arrepiei ao ver todo o prédio de concreto. Ou seja, dá para ver que é uma ruína, mas é incrível como lá está cheio de decorações de tsurus, ou seja, os origamis de tsurus. Olhem, esta é uma foto de como era toda essa área quando a bomba caiu e só a escola ficou um pouco de pé. E esse é o pedacinho que deixaram. A escola se chama Shiroyama Shogaku. A Escola Nacional Shiroyama. Ela é uma escola normal. Uma escola comum e simples. Um monumento à paz, com enfeites de tsurus e atrás a escola. Ou seja, dá para ouvir a voz das crianças que estão tendo aula. Esta é uma réplica de Fat Man, a bomba atômica de Nagasaki.
Agora estamos no Museu Comemorativo da Bomba Atômica. O fato é que, bom, em Nagasaki não tem como em Hiroshima, por exemplo, o domo, a ruína que deixaram intacta. Diretamente tudo foi reconstruído. A única coisa que você pode encontrar é um pequeno lugar que vamos visitar depois. Assim como Hiroshima, tem uma maquete do que era a cidade mostrando mais ou menos como foi o impacto da bomba. Mas bem, veja, é muito parecido com o de Hiroshima. Obviamente, esse museu tem muito menos visitantes do que Hiroshima, né? O que acontece é que Nagasaki também fica muito longe. Aqui há fotos de pessoas completamente carbonizadas. Isso pode ser tocado. Que é uma garrafa que ficou toda derretida pela bomba atômica. Como Nagasaki fica em uma colina, é tudo montanha ao redor. De hecho que não se espalhou tanto como em Hiroshima, que é mais plana. Mas, enfim, morreram, dizem que até o final do ano em que a bomba caiu em 45, morreram cerca de 70.000 pessoas, que seria a metade de Hiroshima. Mas, claro, como foi a segunda, e havia menos gente. E de certa forma, Nagasaki é menos lembrada, né? Agora tivemos que vir de carro porque tem um teleférico que vem até aqui em cima, mas só funciona aos sábados e domingos. Ou seja, ninguém visita durante a semana. Deve ser que gasta muita energia para pouca gente que usa. Desse lado foi onde caiu a segunda bomba atômica da história, depois de Hiroshima. Agora em Nagasaki tem banheiro por todo lado. Acho que é a cidade com mais banheiros que já visitei na minha vida. Ou seja, onde quer que a gente vá, sempre tem banheiro público. Mas me surpreende porque acho que tem mais banheiros do que turistas. Quer dizer, tem turismo em Nagasaki, né? Das 47 prefeituras que existem no Japão, ela está na posição 29, bem no meio. Nem muito visitada, nem pouco visitada. Comparando, vejo mais japoneses do que estrangeiros. Alguns chineses, alguns ocidentais, mas não muitos. Mas é claro, não tem muita coisa para ver por aqui. Me disseram que muitos coreanos vêm para cá. Mas claro, deste lado do Japão, a Coreia está muito perto. Olhem que bonita a delegacia. A comida é gostosa, mas basicamente é o que você pode encontrar em outros lugares do Japão. Também não é fantástica, fabulosa. Não é que eu diga tenho vontade de voltar só pela comida, pelo menos. Porque é uma cidade bastante grande. Quer dizer, não é gigante, mas também não é pequena. Muita gente mora aqui. É uma área muito populosa. Também não tem uma área mais voltada aos jovens, sabe? Aqui só tem o que tem em todo lugar, que são bares de garotas, bares de rapazes, host clubs, que é a Bakura. Mas não tem muito mais do que isso. Sinceramente, estou constatando isso por conta própria. E não, realmente não é uma cidade que eu possa recomendar. Me dá muita pena dizer isso, sabe? Talvez, tomara que isso melhore no futuro e que façam algo a mais. Mas a questão da bomba atômica, por exemplo, em Hiroshima está muito mais bonito. É muito maior. Há mais homenagem ao tema. Bom, não há mais homenagem. Mas a questão da bomba atômica, por exemplo, está mais bem estruturada. Tudo que é relacionado ao tema está mais concentrado. É mais bonito. A questão dos monumentos. E aqui é como se fosse a versão pequena de Hiroshima. Não está nesse nível. Me deixa muito triste. Se alguém vem pela primeira vez ao Japão e vem para Nagasaki, vai gostar porque vai ver muitas coisas novas. Mas se você já visitou Tóquio, Kyoto, Hiroshima ou outras cidades importantes, ei, aqui não vai ter nada que te surpreenda. Vai chegar um momento em que você vai se entediar um pouco. O que é realmente bonito de passear por Nagasaki é que tem muitos becos, com barzinhos, restaurantes, coisas desse tipo. Até mesmo áreas residenciais com becos bonitos, bem japoneses. Isso se vê bastante. Ou é becos fotogênicos como estes. Estou fazendo minha pesquisa. E este é o único pink salão de todo Nagasaki. Por loja relacionada a isso. Quem leu o meu livro sabe do que estou falando. Falando no meu livro. Se não estiver na página do Mercado Livre do país em que vocês estão, se vocês não forem da Argentina, pode ser comprado com envio internacional pela Temática Livros. Na descrição do vídeo eu deixo o link, lá eles fazem envios internacionais a partir da Argentina. E vocês podem comprar meu livro com entrega para onde quiserem. Da mesma forma para o final do ano. Pelo menos vai estar disponível a edição espanhola. Muito provavelmente a gente vai se ver no Salão do Manga de Barcelona e talvez em algum lugar de Madrid. Isso a gente vai ver no final do ano. Mas esse ambiente, por exemplo, para quem gosta de álcool, são lugares aconchegantes, digamos, ou seja, são lugares onde você entra para socializar. Pelo menos o pessoal daqui, pelo que eu entendi, bom, como tudo que é longe de Tóquio,
As pessoas são mais calorosas. Dá para conversar um pouco mais. O pessoal conversa com desconhecidos, ou becos como esses. Esses são becos muito bonitos, que dá vontade de entrar em algum lugar, mas a gente não vai entrar. E na estação de Nagasaki, por exemplo, chega o trem-bala e trens que vão para outras regiões, mas dentro da cidade não tem metrô. Só tem o bonde e ônibus, o que é muito curioso porque também me faz lembrar de Hiroshima, né, como se fosse a cidade do bonde. E além disso, às vezes eles têm o mesmo modelo de bonde. O que é muito bonito e... Bom, um clássico que você tem que experimentar em Nagasaki é o Kakuni Manju. Bom, isso tem origem chinesa, porque aqui houve muitas relações com a China, mas agora já virou um prato típico de Nagasaki. Um pãozinho no vapor, com uma fatia de carne de porco, que parece muito boa, não vem muito, e é caro pelo que é. Custou uns $4, só isso. Que é só um pouquinho de pão e um pouquinho de carne. Olhem, só isso, uma fatiazinha. Mas vamos ver. É bom que seja o mais gostoso do mundo. Tiveram sorte. Porquinho agridoce. Muito bom, muito bom. Pelo preço, não é para comer muitas vezes, mas é realmente bom. Se você acrescentar $2-3 nisso aqui, já dá para comer um lamen, né? Também daqui. Teve mesmo porque comer em um lugar que é meio famoso daqui. Não é uma especialidade de Nagasaki, mas o lugar sim é famoso. E é um tipo de comida que não se vê tanto em todo o Japão, digamos assim. Vamos terminar de comer isso e vamos... Isso é o que vamos comer hoje. Que é algo muito raro de conseguir, não é que seja famoso em Nagasaki, mas o lugar é famoso em Nagasaki. É um shawanmushi, que seria como uma espécie de... como um pudim, mas não é doce. É salgado, é um prato feito principalmente de ovo. Não sei como é o processo. Mas a questão é que em lugares de sushi você pode comer. Mas vem desse tamanho, uma porção pequena. E é isso, tô muito animado. Porque é a primeira vez que vou comer em um lugar especializado nisso, que venha tanta quantidade. E isso aqui é uma tigela de arroz com, suponho que isso seja ovo. Não sei exatamente, mas a apresentação é muito bonita. Gostoso. Está muito bom, vamos ver. É ovo, só isso, muito simples. Mas está muito gostoso, bom. No fundo tem pedacinhos de comida, cogumelos, camarões, ou seja, não é só ovo. Vamos ver o que tem na tiguelinha. Um pouquinho, isso aqui está muito seco. Compensa com a umidade disso aqui. Muito gostoso, muito bom, um queijo. O preço é muito bom. Você pode pedir isso separado, só o shawanmushi, e custa uns $6. E o combo com arroz, com as coisinhas. $10 é um lugar, digamos, famoso. Agora, como o Japão tinha relações muito ruins com a China, ficou muito tempo isolado do resto do planeta, basicamente. O Nagasaki foi realmente como uma espécie de porta para o Japão. Ou seja, não havia comércio livre, nem relações abertas com o resto do mundo. Bem, Okinawa tinha sido um caso meio extraordinário, vocês já devem ter visto o vídeo de Okinawa. Mas a questão é que em Nagasaki havia uma pequena abertura para países como China, Holanda e Portugal. E o fato é que, por exemplo, naquela época as pontes do Japão eram de madeira. E quando havia dilúvios, às vezes o rio levava as pontes embora. E essa foi a primeira ponte, ou pelo menos a ponte de pedra mais antiga de todo o Japão, que foi construída em 1634. E quem fez isso foi um monge chinês, porque os chineses já tinham pontes de pedra, o Japão não. Como este foi o primeiro, embora eu tenha esquecido do detalhe mais importante, o mais curioso, essa ponte se chama Meganebashi, que significa a ponte dos óculos. E é justamente porque, pelo reflexo, se formam como se fossem dois círculos e ficou com o formato de óculos. E eu estou tentando apontar, mas não consigo. Aí está, é isso. Ponte dos óculos. Curiosidade. Este é um famoso templo, santuário dos gatos, que mais do que santuário, templo é uma loja. Mas enfim, tem os elementos que um santuário teria, que é o tori na entrada, e dentro tem tipo um altarzinho onde se jogam moedas, mas é completamente um comércio. Mas faz homenagem aos gatos típicos de Nagasaki, que são aqueles que têm a pontinha do rabo dobrada. No Japão, há muitos gatos que têm a ponta do rabo assim, como se fosse um gancho. Especialmente gatos de rabo curto. O gato que eu tinha era de rabo curto. E era assim, de uma raça de gatos
do que hoje seria a Indonésia, se não me engano. Os navios, acho que holandeses, por causa de pragas de ratos, sempre levavam gatos e, bom, trouxeram gatos para cá. E como ao redor de Nagasaki é só colinas, montanhas, os gatos não saíram muito daqui. E por isso ficou bem concentrada essa questão dos gatos com o rabo torto. Beleza. Olha, temos uma máquina de venda automática de sorvete de Castela. Castera. Aqui em Nagasaki é muito famoso um bolo Castela, que, bom, é um pudim europeu, mas é muito famoso em Nagasaki. Justamente porque aqui havia muita conexão europeia. É uma espécie de bolo que eles adaptaram ao paladar e aos ingredientes japoneses. E para mim nunca gostei muito porque é um pudim muito simples. Mas como tem recheio de sorvete, pode ser que seja diferente. Agora vamos experimentar este Yeosolukpet, que é o número 8. É um sanduichinho com sorvete dessa fruta dentro. É bom, normal. Obviamente, um Castela recém-feito vai ser gostoso, mas do jeito que tá, é esse o sabor que tem. Quer dizer, tem uma textura boa, tipo um bolinho mácio, meio fofinho, mas não é nada de outro mundo. Mas enfim, é uma das coisas famosas de Nagasaki. Vende Castela em todo o país. Tem sorvete e também um pedacinho de fruta. E aqui estamos no Parque Memorial da Paz, que é um parque que fica ao lado, o monumento do hipocentro da bomba atômica. Basicamente, a 500 metros de altura daqui foi onde a bomba explodiu. E a estátua não só homenageia as vítimas da bomba atômica, mas também tem vários significados. Por exemplo, a mão que aponta para cima indica o alerta contra armas nucleares. A mão estendida representa a paz, é o desejo de paz mundial. Os olhos semi-fechados representam a reflexão pelas vítimas perdidas. A perna dobrada simboliza a meditação e a perna apoiada no chão representa a disposição de se levantar rapidamente para ajudar pessoas que precisem de algo. Na verdade, é um parque bastante desolado, dá para ver que não é muito popular, tem pouquíssimo turismo, muito pouca gente. Nagasaki fica muito longe, foi a segunda bomba, houve menos mortes. Não sei, isso me causa um pouco de tristeza. Não sei em que parte da duração total do vídeo isso está, mas basicamente já no momento em que estou gravando isso, já estamos quase terminando de gravar este vídeo de Nagasaki. Na verdade, não é uma cidade que eu possa recomendar muito. Não é como Hiroshima. Hiroshima tem Miyajima, que é uma área super turística, muito bonita. Mas Nagasaki, como atração turística, na verdade, o que mais me chamava a atenção era Gunkanjima. E, sinceramente, a experiência foi horrível. Foi muito ruim. Tem uma pomba branca, que loucura. Mas enfim, o Museu da Paz foi legal, mas é como se fosse uma versão repetida, menor, de Hiroshima. Eu, sinceramente, de coração aberto, não é um lugar turístico que eu realmente recomende. Não é feia, é uma cidade bonita, mas olha, tem muitas cidades que são ainda mais bonitas. Desculpa, mas é o que eu realmente sinto. É bom, lá tinha uma barraca de sorvetes, mas são sorvetes que eles moldam em forma de flor. Está lindo como eles, a $2. Tem o de baunilha. Pinho aguado, pouco creme. Bom, Tá bom, mas é como se fosse a única coisa que tem. Ai, pelo menos na região do parque. E essa é a Catedral de Urakami. Antes da Segunda Guerra Mundial, foi a Igreja Católica, a maior catedral de toda a Ásia Oriental. O fato é que, claro, o Japão teve aqueles 200 anos de isolamento do mundo e proibiu o catolicismo, mas os católicos nunca desapareceram. Eles eram justamente católicos ocultos. E o fato é que na era Meiji, na era imperial do Japão, por pressão estrangeira, essa regra, essa lei, foi revogada, digamos assim. Portanto, a proibição da liberdade religiosa chegou ao fim. Apesar de o imperador estar reforçando o hintoísmo, construíram essa igreja em homenagem aos católicos que tiveram que se esconder por 250 anos, claro que não foi construída pelo governo. Isso foi feito justamente por católicos locais com uma igreja comum e simples. Mas me surpreendeu porque não é uma igreja funcional. Digamos, nem sequer dá para ir até a parte dos assentos. Logo na entrada já tem um aviso dizendo: sem fotos, sem comida, sem chapéus. Uma pessoa que está lá, uma caixa para colocar doações e nada mais. Não leva nem 20 segundos para percorrer.
Encontramos uma barraca de ramen de rua. Amigos, uma barraca de ramen de rua. Vocês sabem como é difícil encontrar hoje em dia uma barraca de ramen assim, dessas? É impossível, já em quase todo o Japão. Eu comi em um desses uma vez na vida. Eu acho que a gente deveria experimentar, Não né? é culpa minha. Não é culpa minha. Hã? Olhe não? Não coloca isso. Não, eu tô trabalhando desde as 2, 3 da manhã. Só não falei nada. Não é muito bom mostrar isso, né? O que foi? Quando tá animado, você bebe, né? Eu pensei em tomar um copo e ir embora, mas acabei tomando 3, pessoal. Sim. Inscreva-se no canal. Já, eu sei aqui, não é mais aqui? Loja? Pois é um incômodo. Como você consegue filmar isso? Tá tudo bem, chefe? Você não é japonês, né? Não. Obrigado, gozaimasu. Sim, vai acontecer. Sim, bem, pois é. O que é? Sua primeira vez hoje, Tashiwari? Ah, é bom, né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. É a primeira vez, é? Muito obrigado, muito obrigado, obrigado. Ei, isso aqui. Não, tem gente que coloca isso aqui e leva pra casa. Tipo, quem vai pra Gunkanjima ou algo assim. Ah, você vai também? Sim, pá. Para os turistas, é normal ir lá. Não sei, depois de amanhã é Ikeshima, né? O que é isso? Sim, vamos para Aikishima. Aikishima, vamos para Aikishima. Por quê? Ah, é aqui. Não, vamos sim. Loja é. Tuber. Isso mesmo, mais ou menos. Achei que fosse brincadeira. Ou seja, Não, isso isso aqui não. espera. Ei, precisa gravar isso? Isso é bom? Não, tô gravando um pouco, tá bom? Gravei. E eu tô meio bêbado, que bebi bastante. Ficamos 1h30 conversando com o pessoal de lá, que gente boa. E além disso, vieram uns chineses de Xangai também e ficamos conversando com 3 palavras em inglês, meio quebrado, mas foi legal. Muito bom, mas a verdade é que foi uma experiência muito bacana. Além disso, 3 das pessoas que estavam lá disseram que vão lá 3 vezes por semana. Ou seja, por exemplo, eles justamente diziam que, por exemplo, ir para Hakata, em Fukuoka, que é famoso pelas barracas de rua, dizem que lá não é bom porque as pessoas fazem fila, comem e vão embora. E não. Aqui, as pessoas vêm, se reúnem entre clientes habituais, se divertem, conversam. Realmente é uma experiência super local, muito legal. Conversando, ficamos batendo papo por um bom tempo. Não gravei nem um quarto disso. Mas... E além disso, baratíssimo, ou seja, tomamos 2 cervejas, 2 poncho sake, 2 ramen e um pouco de oden. Saiu por $23. A verdade é que a experiência vale muito a pena, vale mesmo, de verdade. Nós aproveitamos muito, foi muito legal. Mas tudo bem. Nos vemos na próxima. Na próxima a gente se vê em alguma ilha por aqui. Um abraço pra você, pra sua família, pro seu bichinho de estimação e pro babaca do seu vizinho. Tchau. E Kitchen sumiu? Acho que disse que ia ao banheiro. É bom. Enquanto o Kitchen vai ao banheiro, você escolhe sem olhar o vídeo daqui ou o vídeo daqui.